Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, pedindo licença aos nossos apoiadores Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia e também da Exatec Informática para falar sobre esse jogo que terminou com o sofrimento verde, né? Ganharam a copinha, né? Ganharam do Santos na final, a copinha que a gente ganhou lá em 84, né? Já ganhamos 3 vezes e o Palmeiras, que sempre foi um time que precisou comprar jogadores, né? Sempre precisou usar dinheiro aí das empresas que o apoiavam para fabricar jogadores, salvo a exceção lá do tempo da academia, né? O Palmeiras fez um investimento importante nas suas categorias de base, vem conquistando títulos e conquistou o da Copinha desta vez, né? Eu confesso para vocês que estou vindo gravar esse vídeo aqui no exato segundo em que terminou a partida, porque foi o que eu consegui ver do jogo, basicamente alguns minutinhos do segundo tempo, porque terça-feira, feriado em São Paulo, não aqui em Santos, o feriado aqui em Santos na quarta, estava trabalhando, tive programa de rádio, tive reunião, no caminho para casa vi os gols pela internet, um Santos que ele acabou estando no lugar errado na hora errada, a verdade é essa, né? Porque o cenário foi todo composto para o Palmeiras ser campeão. Acho que talvez seria em outras circunstâncias, fosse em outro campo, mas não sei se seria de uma forma tão fácil, porque afinal de contas, esse mesmo time que passou por cima do Santos, a verdade é essa, o time do Palmeiras jogou muito mais bola, foi o mesmo time que parou diante do São Paulo na semifinal, né? Ganhou porque o São Paulo deu lá um gol de presente para o Palmeiras e depois tomou um amasso, o time palmeirense, chegou à final, jogou em casa com 20 mil pessoas a favor, né? Contando com os erros do time do Santos, desde a escalação equivocada do Fernandinho de novo. Eu não gosto de... não vou colocar a culpa no rapaz porque ele não pediu para ser escalado, a bem da verdade. Mas ele não fez por onde ao longo da Copinha ganhar condição de confiança para ser um jogador de final, né? O Helder errou, ao meu ver. Ele deveria ter reforçado o seu sistema de marcação com alguém mais no meio de campo ali que pudesse compor, liberar o Ed Carlos, talvez o Pedrinho, mas enfim, não adianta a gente ser engenheiro de obra pronta, né? O fato é que eu até acho bom não ter assistido o jogo, porque além de passar nervoso, eu ia ter deixado que a opinião de outras pessoas no Twitter, nos grupos de WhatsApp, contaminasse o que eu vou dizer aqui. A festa foi preparada para o Palmeiras ser campeão. Primeiro porque o Palmeiras teve os seus méritos, mas também porque houve tudo o que houve em relação à escolha do estádio, da final da Copa São Paulo. E quando você fala de meninos, né, de jogador de futebol principalmente, mas de meninos, o psicológico influencia demais, para o bem e para o mal. Jogar em casa com a sua torcida para o Palmeiras foi importante. Para o Santos foi um ambiente inóspito jogar lá no Parque das Alianças com tudo contra, né? E aí eu peço que vocês fiquem atentos para quando vocês assistem esses bastidores, não só da TV do Santos, da Santos TV, mas de outras, toda aquela verborragia neurolinguística, né? Aquela gritaria e aquelas frases prontas, aquelas frases de efeito, né? Você é vencedor, você é o escolhido, você é isso, você é aquilo, jogue pela sua família, é igual em todo lado. O técnico faz um pouquinho, aí tem um preparador físico que às vezes está um pouco fora da casinha, que grita enlouquecidamente, e os próprios jogadores embarcam nessa conversa. Então, para vocês perceberem como esse negócio do psicológico, e é um psicológico maltratado, porque essa neurolinguística, ela não resolve se o cara, por exemplo, tiver tido uma noite ruim, se ele não tiver dormido, se ele tiver tido uma crise de ansiedade por causa da final, ficou nervoso, não jogou e tal, travou. Aí não adianta gritar no vestiário antes, que não vai fazer a menor diferença. Mas isso não é uma cultura no futebol brasileiro. Imagina se alguém não faz isso, o técnico que não faz isso, provavelmente ele vai ser, né, criticado porque não dá o lado de motivação para o atleta. E o Santos entrou apavorado no jogo. O fato é esse, jogadores que normalmente não falham em algumas jogadas, falharam. O Jair, por exemplo, no primeiro gol. Eu não vi o lance, mas disseram que o Lucas Pires quis dar uma porrada no Endrick, porque o moleque tentou lá fazer uma brincadeira e coisa e tal. Tá pilhado, né? Por mais que gritem, por mais que falem antes, além do erro estratégico da escalação, né?
O ambiente pesou. O Santos poderia, num campo neutro, ter perdido para o Palmeiras por 2-0, né? Talvez fosse o mais natural. E só não foi mais porque o Santos ainda teve o Derek expulso, jogou o segundo tempo inteiro com 45, porque estava muito quente, e a molecada do Palmeiras também deu uma desacelerada, porque podia ter sido pior. Então, assim, ficou bom para quem queria que ficasse, né? Ficou ruim para o Santos, né? Porque mais uma vez é vice, mais uma vez perde para o Palmeiras. Para o torcedor é difícil, para o torcedor é chato, é incômodo ter que ir no trabalho, ainda bem que é feriado, né? Daqui a pouco já tem jogo do Campeonato Paulista de novo. Aliás, hoje à noite, nesta terça-feira, eu faço o pré-jogo de Santos e Inter de Limeira. É chato, é desagradável, mas a vida segue, porque é só a copinha, né? Vamos combinar. Para o Palmeiras tinha um caráter de honra ganhar a copinha, para o Santos seria o tetracampeonato. Enfim, tem as questões de rivalidade envolvidas, mas nada mais do que isso. Então, o Santos, que chegou até longe demais na copinha, fez uma campanha com 6 vitórias, 2 empates e vitórias nos pênaltis, e essa derrota acachapante na final. Pelo que aconteceu na base do Santos nos últimos anos, a quantidade de jogadores que vieram parar aqui, absolutamente estranhos, com contratos bizarros, jogadores que sequer entraram em campo, sabe Deus como é que fizeram esses contratos, sequer entraram em campo e foram já dispensados. A farra que foi a categoria de base do Santos durante muito tempo, você tem encontrado um 11 basicamente, que pudesse levar o Santos a uma final contra um time que tem todo um trabalho de estrutura, já de alguns anos, de pelo menos uns 10 anos de investimento. A gente tem que analisar o copo meio cheio como uma chegada longe desse time do Santos. Mas que esse momento sirva, né, para que a diretoria do Santos, o torcedor do Santos, o associado do Santos saiba, se com esse time, que foi um time montado quase que às pressas para jogar a copinha, porque historicamente os nossos melhores jogadores já estão no time de cima, isso é um problema, porque a gente precisa da molecada com 16, 17 anos para compor o time de cima. A gente ainda não tem capacidade de investimento para contratar e usar os meninos numa eventualidade e subi-los da forma correta. Isso é um sinal. O Santos poderia, se tivesse inscrito, né, como algumas pessoas defenderam, ter entrado em campo hoje e até ter sido campeão com o Ângelo, com o Marcos Leonardo, com o Pirani, com o Kaique. O Kaique não podia porque estava com Covid, mas enfim, se estivesse lá na copinha, com o Sandri, com o Zanocelo. O Santos podia ter um super time na final. Para ganhar a copinha, basicamente, a gente teria condição, era só ter inscrito todo mundo, né? Mas não foi isso. O Santos colocou um técnico há poucos dias da competição, pegou alguns jogadores muito jovens, como o caso do Jair, e outros já estourando a idade, o caso do Juan, o caso do Ed Carlos, juntou, deu certo e a coisa fluiu, o Santos fez uma boa campanha. Mas não pode ser assim, não pode ser assim. Aliás, o ideal é que o Santos jogue essa Copa São Paulo sempre com jogadores da idade do Patati, né? Nem tão jovens como o Jair, nem tão veteranos, entre aspas, como o Juan, né? O Juan e o Lucas Barbosa, por exemplo, o Lucas Pires, eles já deviam estar num outro estágio, já sendo trabalhados para a equipe principal. Então, assim, para que isso aconteça, é preciso ter, primeiro, uma definição. O Helder, eu não sei se vai continuar, mas me parece que não. Quem é o técnico do Sub-20 e quanto tempo ele vai ter para trabalhar? Porque não dá para trocar a cada 3, 4 meses. Mesma coisa no Sub-17, mesma coisa no Sub-15. Fazer um trabalho de longo prazo, né? Estrutura. Aqueles 2 campos na entrada da cidade, eles são vergonhosos. Eles são vergonhosos. Tem um IML desativado do lado. Até a energia do lugar é ruim. Então não dá para fazer nada ali. Então você tem que pegar o Sub-17, o Sub-15, treinar lá no CT Repelé, que tem 3 campos. É um CT que tem que ser exclusivo para o time principal. O presidente André Zoeda já prometeu que teremos novidades em breve, espero que muito em breve mesmo, com relação ao CT da base. O Santos precisa de um CT da base que vai atender também o feminino, com equipamentos, porque o Edu Dracena disse, tem jogador que faz a preparação física fora do clube, com personal, isso é uma vergonha. O Santos precisa ter uma estrutura, profissionais, gente qualificada, porque se desse jeito, largado do jeito que o Santos ficou nas categorias de base, o Santos vai a uma final de Copa São Paulo desacreditado e revela pelo menos uns 4, 5 jogadores que ao longo da temporada vão poder ser aproveitados pelo Carille,
Vocês imaginem se tiver estrutura. E eu quero dizer e reforçar, jogadores que podem sim ser aproveitados pelo Carille. Porque eu dizia lá atrás, quando o Santos estava ganhando, e o pessoal falando, olha, Juan e Patati é o novo Neymar e Ganso, é o novo Diego e Robinho. Calma, que não é assim. Na adversidade muita gente vai querer descer a lenha na molecada. Ah, mas o Derek foi expulso. Ah, mas o Diógenes tomou gol de longe. Não sei o que. O Jair falhou. Né? O Patati não driblou ninguém. O Juan não conseguiu finalizar. Tudo isso a gente entende. Um jogo só, dentro de uma campanha que foi interessante, foi ótima. Então, os meninos não eram os super craques, porque tinha gente mandando mensagem para mim, inclusive nas lives, dizendo assim, já põe no time titular. Já queriam tirar da copinha e pôr no time titular. É sempre assim, é sempre o extremo. Não é para tirar da copinha e pôr no time titular, é para botar na equipe principal, observar nos treinos, ver se tem condição de sentar no banco, né? Por exemplo, na posição do Patati tem o Ângelo e tem o Marinho. Hoje, vale mais a pena o Patati continuar no sub-20 evoluindo, ou você já põe ele lá na equipe principal e ter a concorrência que ele tem na posição? Para o Juan já não dá mais, para o Lucas Pires já não dá mais, para o Lucas Barbosa também não, né? São jogadores que já têm que ser aproveitados. O Sandro, o próprio Ed Carlos, que é um jogador espetacular, mas que precisa ser muito bem trabalhado pelo clube no aspecto físico. Então, o bacana da Copinha é que jogadores que têm potencial foram apresentados. Erraram na final. Erraram em outros jogos. Isso acontece, faz parte do processo, né? Que para o Santos, como eu sempre digo, serve de lição. Ou investe, e para investir precisa sanar dívidas, precisa se reestruturar, para que a gente possa fabricar os meninos, usá-los na hora certa, para eventualmente no começo do ano ganhar esse torneiozinho aí que é a Copa São Paulo, que para muitos é extremamente importante, mas que faz uma brincadeirinha. Por exemplo, aqui tem uns palmeirenses muito chatos aqui perto de casa, não ouvi ninguém gritar, não teve rojão, não vi ninguém indo para a Praça da Independência. Legal, ganhou a copinha, beleza, maravilha, vamos nessa. Temos um material para ser utilizado. Agora, isso é uma coisa, é tentar ver o lado positivo da campanha do Santos. O lado negativo foi potencializado por uma série de fatores, né? Enfim, e isso tem que ser analisado pela direção do clube para que possa ser resolvido em breve. O que ficou claro para aqueles que diziam que o Santos não tinha que entrar em campo é que assim, o futebol, ele, assim como tudo na vida, ele é um sistema de interesse e de poder. Se você não tem, por exemplo, o dinheiro suficiente para você ter um clube, um time, como o Santos tinha o time do Neymar, que era uma atração, aí obrigatoriamente a televisão tinha que mostrar o Neymar, porque todo mundo queria ver o Neymar, e aquele time de 2010 era obrigatório mostrar. Você é tratado de um jeito. Quando você tem um time que passou uma temporada em que o teu sub-20, se tivesse rebaixamento no Campeonato Brasileiro, teria caído, e o teu time principal brigou para cair, para não cair no Paulista e no Brasileiro, a visão é outra. Você não é respeitado como deveria. Então assim, quem pode vira sócio do Santos e ajuda o clube. Dirigentes, continuem trabalhando sério, quitem as dívidas do clube, preparem uma estrutura para o futuro, com o CT, com o estádio, preparem as próximas gerações, porque tem uma molecada ótima no sub-15, no sub-17, tem os meninos até do sub-20 que não puderam jogar esse ano, como o Miguel Terceiros, né, o boliviano que em abril assina o contrato profissional quando ele fizer 18 anos. O Santos tem material humano, mas precisa saber trabalhar com esse material humano, precisa saber trabalhar com esses jogadores. E em cima, o time principal precisa recuperar o cartaz do clube de ser uma entidade respeitada, porque o que a Federação Paulista de Futebol fez com o Santos na final da Copa São Paulo foi digno de uma entidade que não tem um pingo de respeito pelo Santos, apesar do clube ser fundador da Federação Paulista de Futebol. E só para fechar, eu mantenho aqui a minha sugestão de abandonar esse troféu que eu nem estou vendo, nem vi, não vou ver, essa entrega de medalhas e de troféu aí de segundo lugar da Copa São Paulo. Deixem lá no Allianz Parque, ou então joguem na primeira caçamba de disco entulho que tiver pelo caminho, na Imigrantes, enfim. Entrega
deixa lá porque alguém vai mandar para reciclagem, vai fazer melhor proveito desta porcaria deste troféu de vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá certo? Então, parabéns aí quem ganhou, né? Façam a festa, comemorem efusivamente o título da Copinha, da Copa São Paulo, e o Santos que pegue os seus meninos e os trabalhe bem para o futuro, porque tem bons jogadores já para serem utilizados neste ano de 2022, tá certo? E que o Santos se mire no exemplo, porque o raio cai, a gente tem, né, a condição, mas a gente precisa do para-raio, né? A gente precisa atrair o raio para ele cair aqui, precisamos ter uma estrutura melhor do que a que a gente tem hoje. Meus caros, mais tarde eu volto aqui no Canal 10, né, para a gente falar sobre a estreia do Santos no Campeonato Paulista, lá com dificuldades, com jogadores e treinador com Covid, é o Cuquinha que vai dirigir a equipe, né, o Cuquinha 2, não é aquele Cuquinha D'Artagnan, é o Cuquinha do Carille. Santos Inter de Limeira, nesta quarta-feira, aniversário da cidade de Santos, lá em Limeira. Aliás, a Federação Paulista de Futebol é tão legal, que ela não consegue entender, por exemplo, que um jogo do Santos, no dia 26 de janeiro, que é aniversário da cidade, que é feriado em Santos, podia ser aqui, né? Num horário mais cedo e tal, mas vão botar às 7 horas da noite lá em Limeira, mas tudo bem, né? Faz parte. Pedir para a federação entender certas coisas é bem difícil. Então é isso, molecada. Cabeça erguida, tá? A derrota não foi desagradável, foi feia, mas a campanha foi bacana. Vocês têm potencial, o time estava enfraquecido sem o Lucas Barbosa também. Acreditem, e o torcedor do Santos apoia a molecada, cobrem quem tem que ser cobrado, né? E que a diretoria do Santos também pegue o que aconteceu na Copinha, porque eu acho que ela aprendeu algumas lições no time principal, que ela aprenda também com o que aconteceu na base. E a vida segue, porque, afinal de contas, o nome já diz, é uma Copinha. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, pessoal.